Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Enoise, esse podcast que promete ser o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu vou conversar com Audrey, ela que é cientista, pesquisadora em química, que vai bater um papo muito legal com a gente de várias coisas relacionadas a qualquer coisa. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição. E é isso, vamos pro papo. E aí, Audrey? Oi. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Eu tô falando o teu nome corretamente? Depende de onde tu vens. Meu nome, a pronúncia dele é Audrey, né? Se você for falar na língua inglesa, né? Mas eu não sou muito chegada nesses termos muito formais, não. É, total. Prefiro a informalidade. Mas por que esse nome? Tu chegou a perguntar a galera? Tem uma história aí de um rolê meio doido aí, que a minha avó, parte de mãe, né, ela tinha uma professora, veja onde foi parar meu nome. Tinha uma professora de português, que o nome dela era Audrey. E a minha avó ficou aficionada, disse que a neta dela teria que ter meu nome, que queria meu nome, enfim. E aí minha mãe foi e inventou essa história de colocar esse nome aí. Eu gostaria que meu nome fosse um nome mais normal. Eu soletro meu nome antes de ser alfabetizada, então eu já estou traumatizada há muito tempo, né, com meu nome. Então, sei lá, 5 anos eu já soletrava A-U-D-R-Y. E ficava séria, né, esperando a pessoa. Mas é isso, me acostumei, me adaptei e gosto. Hoje em dia eu gosto. E pra galera que tá assistindo, vamos explicar mais ou menos o que é que faz um cientista, pesquisadora, certo. Uma cientista pesquisadora em química. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que se formar em uma área qualquer, né? Você tem que fazer a faculdade. Então, escolha a faculdade e desenvolva ela. Massa. Um cientista na área de exatas e da natureza, que é o meu caso, eu sou química, né? O que é que ela desenvolve? Ela vai fazer um bacharelado, né, em química. Normalmente é esse tipo de coisa que a gente espera, foi o meu caso. O bacharelado em química aqui em Pernambuco, o único ofertado é o meu, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, não o meu, né? É o nosso, né? É uma universidade pública e é a única que tem. Antigamente a católica tinha, hoje em dia não tem mais, né? Por quê? Porque é o segundo curso mais caro de todo o universo que você imaginar, visível. Né? Só perde para a medicina. Então, os livros de medicina são tão caros quanto os de química, porque tem muita imagem, tem muita figura, então é toda essa problemática. Então, os reagentes que você usa na graduação, eles são extremamente caros. Nossa, deve ser mesmo. E vamos levar em conta estarmos no Brasil, então tem toda uma burocracia para comprar também. Ok, terminou o bacharelado, o que seria normal? Vou agora ter um sonho e vou querer ser pesquisadora. Normalmente faz o mestrado em química, né, ou a ciência correlata, depois você faz o doutorado, e depois do doutorado você vai e escolhe né, aí você vai virar especialista em uma área, né. A química e as outras ciências, elas são muito vastas, então você pode trabalhar com coisas bem pequenininhas, mas com coisas grandes também, e lembrando, isso não deixa de ser importante, a área que você escolhe, não importa. Total. Você é fundamental ali, nós trabalhamos com coisas fundamentais e normalmente quando você está chegando perto do final do doutorado, você procura desenvolver alguma coisa, né? Sei lá, aqui no Brasil a gente não tem cargos de pesquisa. Vou ser pesquisador, funcionário público pesquisador. E como é que você ganha dinheiro? Existe, né? Tem na USP e eu acredito que na USP, acho que no Rio de Janeiro também tem. Agora eu posso estar enganada com relação a isso, mas toda forma que você tem para desenvolver sua pesquisa, você tem que ter o magistério associado. Então, você tem que fazer um concurso, prestar um concurso público, por exemplo. Certo. E aí você vai ter que dar aula, você aí pesquisa, aí entra a pesquisa, mas também você tem que fazer extensão. Então, um funcionário público trabalha muito para um funcionário público da pesquisa, porque ele tem que dar aula e tem que ter atribuições de extensão também. Ou seja, fazer mini cursos, né, palestras, trazer novidades para o departamento. Enfim. Legal. E é isso. Você tem que estudar muito, né? Você paga disciplinas durante o mestrado e o doutorado.
E você também pode, depois do doutorado, se você acha que não é o suficiente, você pode fazer um pós-doutorado. Certo. Existem pós-doutorados no Brasil, vários, de todos os tipos, e existem fora também do Brasil. Você pode procurar se estender lá fora. Legal. Inclusive, vá. Audrey, eu te conheci em eventos, Sim. em festas. Claro, né? E aí, como é que tu dessas. conseguia relacionar essa tua parte acadêmica com a diversão, assim? Tu diz que tem que estudar muito, muito e muito. Bem, na graduação eu tinha uma dificuldade de fazer isso. Então, minha vida social existia, mas ela era muito centrada em sexta-noite. Vou beber uma cachaçinha, vou fazer uma farrinha. O resto da semana era estudando bastante. O bacharelado, ele é um curso muito pequeno, né? A gente consegue terminar o curso em 3 anos e meio. Que massa. Mas ele tem uma base muito pesada, que é chamada a temida área 2. Então, você paga cálculo 1, 2, 3 e 4. Você sendo química, tá? Física 1, 2, 3 e 4. Física experimental 1 e 2. Química experimental 1 e 2. Geometria analítica, álgebra linear. Ou seja, você tem mais peso na parte fundamental do curso do que a parte profissional. Né? Que aí você paga química analítica. Aí você começa a relaxar. Mas enquanto você está fazendo essa parte do fundamental, você não tem tempo para nada. Sim. Você passa a quase não existir. Né? A sociedade vê você como um fantasma, um ghost. Né? Total. E aí, na época do bacharelado, eu não saía muito. Né? Mas a partir do momento que eu fui para o mestrado, você consegue, com a maturidade, a forma de estudar, você consegue organizar melhor seu tempo. Então, como as disciplinas são mais voltadas para a química, eu não tinha mais esse cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3 e 4, eu conseguia conciliar melhor. Então, eu comecei a ir para as farrinhas mais. E a bolsa é melhor, né? Ou seja, eu saí de uma bolsa, quando você está na graduação, você pode fazer iniciação científica. É a partir do momento que você diz assim, eu quero ser cientista mesmo. Você procura um professor. Se o professor tem um projeto para ser desenvolvido em uma bolsa, você pode entrar com essa bolsa. Hoje em dia, se eu não me engano, está R$400, né, a bolsa. É uma bolsa muito pequena, horrível. Ninguém consegue viver com esse valor hoje em dia, mas pode dar uma contribuição para você, pelo menos, viver bem, um pouquinho melhor naquele curso. No mestrado, você já passa para 1.500. Então, você já tem um dinheirinho para comprar uma Baden-Baden, uma Heineken. Para dar de presente para as pessoas. Dar de presente para, entender, muito um casal importante. que eu gosto muito. Esse tipo de coisa, entendeu? E no doutorado aumenta mais ainda. Lembrando, esses valores de bolsa, eles estão totalmente desajustados com inflação, com tudo. Eu hoje não consigo compreender como uma pessoa, inclusive, tem famílias, que seria o ideal, né? Você vai crescendo, você quer ter uma família, né? Você quer ter seu companheiro, sua companheira, e as pessoas vivem com R$1.500, R$2.200 hoje em dia, né? Respectivamente, mestrado e doutorado. Mas é isso. Saía porque tinha mais um dinheirinho e tinha mais um pouquinho de tempo. E como é ser uma mulher na ciência? Muito difícil. Todo dia a gente acorda pensando, o que é que eu tenho que fazer hoje de diferente para chamar a atenção do mundo? Porque a gente enfrenta não só a sociedade, mas nós enfrentamos problemas próprios, né, de estruturais. Eu tive a sorte de crescer em um ambiente completamente empoderado. Minha família sempre me deu o poder para eu ser o que eu quisesse. Né? Quando eu fui prestar vestibular, eu estava em dúvida entre saúde e exatas. Então, eu gostaria de ser médica. Se eu fosse riquíssima, tivesse horrores de dinheiro, eu acho que eu faria medicina. Total. Porque eu realmente gosto dessa área, tanto que vocês me trouxeram aqui, acho que por conta do vídeo lá das máscaras, então eu tenho um interesse muito grande com essa área, enfim, né, fica bem transparente isso. Mas não é fácil, né? E quando a gente lida com um local que a gente tem muitos homens, que são as ciências exatas e da natureza, isso se torna mais evidente. Então, a minha supervisora, né, que eu sou pesquisadora do CETENE, Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, hoje em dia, né, atualmente é meu foco de trabalho. A minha supervisora, Giovana Machado, ela fala isso o tempo todo, né, que o quanto foi difícil ela se tornar diretora de um centro tão importante e único no Nordeste.
né? Então, a gente vê o tempo todo isso, né? E isso permeia a nossa vida o tempo todo. Como eu disse, eu tive a sorte de crescer num ambiente muito legal em relação à mulher, mas eu sei que muitas mulheres não têm essa sorte. Né? E tem muitas mulheres trabalhando, assim, apesar de tudo? Na química, sim. Na química, você consegue ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas se você for para áreas mais como física, você começa a ter muitos homens em relação a mulheres. É uma coisa de 90% homens, 10% mulheres. E isso vem muito do quê? Você é criança, uma mulher criança. Eu duvido que você conheça alguma menina que ganhou um joguinho de Lego quando era criança. Raramente você vai ter esse pensamento na cabeça, porque a gente não é estimulada desde criança a construir, a observar e construir. Isso é uma coisa que é bem difícil de encontrar. Então, quando as mulheres crescem, elas vão para áreas que elas parecem ser um pouco mais construídas na infância. Então, algumas ciências das humanas e, às vezes, nem querem fazer química, que é um pouco mais ligada à nossa realidade. Se a gente parar para pensar, a química é um pouco mais ligada. A gente tem o álcool em gel, a gente tem o álcool 70 e tudo. Mas aí elas terminam indo para essas áreas um pouco menos sofisticadas em relação à construção. Então, algumas engenharias você também vê a quantidade de mulheres maior, mas outras mais complicadas você não vê. Então, estatística mesmo é uma área que não tem ninguém de mulher. A maioria é homem. E matemática, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Mas a pior é a física, por incrível que pareça. Eu queria fazer uma sugestão para vocês que trabalham com química, são cientistas em química, que vocês fizessem alguma coisa que proibisse o álcool cola. Álcool cola? Tu já ouviu esse termo? Não. Que é aquele álcool que você passa e ele fica colando na sua mão, tá ligado? Tu já viu essas coisas? Não vi isso não, né? Nunca ouvi esse termo, mas eu sinto esse termo na minha mão, sabe? Não gosto de álcool em gel, tá? Mas ele, infelizmente, é o mais indicado. Se você tá com a mão muito suja, ele é o mais indicado. Certo. O que é que eu acho que é interessante nesse caso do álcool, se você quiser usar? Use o álcool líquido mesmo. Massa. Pode usar direto o álcool líquido, não tem problema não, tá? Mas E se a esses mão que estiver tem muito cheirinho? suja, álcool em gel mais eficiente. Por quê? Justamente por esse grude que ele cria na mão. Então o álcool ele vai ficar muito tempo na sua mão, tanto tempo suficiente que ele vai matar o micro-organismo que está ali, podendo causar problema para você. Ou seja, não reclame, use álcool cola. Use álcool cola. Eu vi nos teus stories recentemente que tu postou alguma coisa relacionado aquele mosquito chato que fica tirando sangue da gente. Sim. Alguma coisa que tu está desenvolvendo no CETENI, não é isso? Na verdade, isso que você está falando são as nanopartículas de prata que a gente usa para Aedes aegypti, né? Para conter a danada da Aedes aegypti. Aedes aegypti, gente, é uma coisa assim, é um estudo de caso. Desde do ovo até o próprio mosquito, é impressionante. Parece um ser humano, de tão impressionante, assim, desenvolvimento dele e tudo mais, né? Qual é a preocupação que a gente tem hoje? Porque a gente chegou a desenvolver alguma coisa contra isso aí, que é o que a sua pergunta quer chegar. Porque hoje em dia, tudo que é usado para matar esses animais, né, não inseticida para matar o mosquito, mas para as larvas, porque a gente quer conter logo a larva, não quer que vire mosquito, né? Total. Então, para conter isso aí, tem muita coisa aí comercial que a bichinha já está começando a não morrer mais. Porque a bicha é danada. Ela é mesmo. Eu acho que daqui a pouco ela não vai morrer nem na tapa. Não, nem na raquete essa elétrica. Essa danada nunca foi erradicada aqui. Praticamente nunca foi erradicada aqui no Brasil. Né? Porque elas estão altamente ambientadas no nosso cotidiano. As fêmeas são extremamente inteligentes. E são elas que põem os ovos. Sim. E são elas que são hematófagas. Ou seja, são elas que vão lá. Aquela picadinha ali é a fêmea que está fazendo. Os machos não têm essa propriedade. Então, o que é que a gente pensou? A gente tem um material que se chama nanopartícula de prata. Ou seja, é a prata, não aquele do cordãozinho que a gente usa um biquinho, não. É a prata, o metal prata, num tamanho tão pequeno, que começa a aparecer propriedades desse metal que são bem diferentes, que seria o cordãozinho da gente de prata. A gente sabe, que já ouviu falar por aí, que a prata tem capacidade de matar micro-organismos. Ele é bactericida,
né? Ele tem a gente chama de atividade microbiana, certo? E a nanopartícula também apresenta essa propriedade, muito mais evidente do que a prata, que seria a maiorzinha, a prata maior, né? Um tamanho de moléculas. Então, nano é 10 elevado a menos 9 do metro. Ou seja, é 0, coloca mais 8 zeros, aí você vai chegar no 1. Isso é 10 elevado a menos 9. Isso é o nano. Ou seja, a prata está desse tamanho. 0,1. Certo? Certo. E o tamanho delas é bem pequenininho. Vamos lá, chegar a 20 nanômetros. Certo. Então, a gente sabe, já é reconhecido, de que a prata possui essa capacidade de sair matando micro-organismos. Aí a gente pensou, será que não dá para matar a larva, não? Porra, que massa. Acho que dá. Né? E dá? Deu. Que massa, velho. Né? Porque tem que matar. Me dá uns desses pra eu botar aqui em casa. Pois é, a gente parou, não é? Porque o projeto, ele avançou, um projeto da FACEP, né? A FACEP é uma fundação nossa aqui de Pernambuco, inclusive aproveitemos, tem também para o lado social, também para ciências humanas, inclusive. Vamos aproveitar a nossa FACEP, por favor. Sim. E esse projeto, ele teve um fim, né? Ele terminou ano passado, se eu não me engano. E aí precisava de algumas pessoas para continuar ele, e ele não foi continuado, né? O que a gente fez? Testes em copinhos, onde a gente coloca algumas larvas dentro desse copo, simula um local que ele vai lá, que a fêmea lá coloca os ovos. Então as larvas se desenvolvem, inclusive muito rapidamente, e aí a gente coloca essa solução, essa dispersão de nanopartículas. Quando a gente coloca elas, 6 horas depois elas estão todas mortas, mortíssimas. Ou quase tão bamba lá, quase viva morta, entendeu? Que também é considerada morta. Tu acha que seria o combate ideal a nanopartícula, ela tem um pouco de toxicidade. Então, a gente poderia usar ela em um local onde ali não vai ter vida de jeito nenhum. Total. Um local abandonado, um terreiro abandonado, né? Aqueles pneus que ficam por aí jogados. Mete nanopartícula de prata. E aí, essas nanopartículas, como elas têm essa atividade contra a larva, a gente está também tentando utilizar elas para outras situações que a gente tem no nosso cotidiano lá no laboratório do CETENI. Então, a gente está tentando ver para a Escherichia coli, que é aquele que a gente encontra nas fezes, na água de Olinda, ali da praia de Olinda e tal, aquela coisa toda, e outros micro-organismos aí que a gente tem. Que massa. Eu queria falar mais, entender mais o que é que faz hoje o CETENI. Dentro de Pernambuco, assim, e principalmente qual a tua função lá dentro, o que é que vocês vêm desenvolvendo, alguma coisa fora isso que a gente acabou de conversar. Certo. O CETENI, ele foi criado no governo Dilma Rousseff, em 2005, tenho quase certeza disso, e aí, a partir daí, né, eles é um local representativo de aplicações. Então, a gente tem toda essa parte de nanotecnologia. Então, as pessoas desenvolvem trabalhos relacionados a esse 0,000, que hoje a gente entende que é de importância extrema, né? Essas telas de LED, tudo isso tem os nanos aí envolvidos, certo. Tá? E aí tem também a parte de biofábrica. Lá eles têm também mudas em que eles começam a crescer uma quantidade enorme de plantas, né? Desenvolve essa planta para que cresça um pouco mais rápido. Então, eles têm esse trabalho de biofábrica também. Tem a parte de tecnologia da informação também, que é muito forte lá, né? Então, tem clusters para você desenvolver os dados, modelar moléculas, por exemplo, se você quiser. Né? Inclusive, a universidade se utiliza do CETENI também para isso, né? Porque química também não tem experimental só, você tem a química teórica, você pode trabalhar só no computador, trabalhoso. Pode trabalhar só no computador, modelando moléculas, todo aquele negócio que a gente estuda de como é que uma proteína, como é que o coronavírus enxerga a célula da gente. Isso é tudo feito pelo computador, tá? E depois a gente vai lá no experimento e diz, isso mesmo que aconteceu. Então, essas ciências, elas também têm a parte teórica, que a gente chama. Certo. Então, lá no CETENI também pode se desenvolver isso. E o CETENI tem toda essa rede, né, interligada, e ela é representativa de Pernambuco e também no Nordeste. Então, tudo que a gente tenta trabalhar lá, tenta trabalhar em termos do Nordeste. A gente quer trabalhar com uma planta, vamos procurar plantas do Nordeste. A gente quer trabalhar com alguma tecnologia, vamos procurar o que a sociedade
nordestina, pernambucana está precisando e desenvolver isso. Então, tem toda essa correlação e ela é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não ao Ministério da Educação, como é a Universidade Federal. Então, tem essa diferençazinha aí. Massa. Quando eu conversei contigo para fazer o convite, tinha falado alguma coisa sobre uma prótese que vocês estão desenvolvendo. Certo. No caso da gente, o meu grupo de trabalho, lá tem vários grupinhos de trabalho dentro da nanotecnologia, Certo. que é a área maior que eu entrei lá, né, com o projeto da minha supervisora, Giovana. Então, dentro dessa área aí, a gente tem os biomateriais. Um exemplo de uma coisa bioinspirada, biomaterial, Certo. velcro. Lembra aqueles carrapichozinhos? Pronto. Aquilo ali, um cara olhou assim e disse assim, oxe, vou usar isso numa roupa. Aí ele pegou aquilo ali, desenvolveu um material em que você cola 2 lados e você tem o velcro. Que hoje, meu Deus, a gente tem isso em tudo na vida da gente. Total. Então, biomateriais são coisas bioinspiradas. Então, ela vai ter a capacidade de mimetizar o que você tem na natureza. Então, o que a gente desenvolve hoje nós queremos desenvolver. Nós queremos um implante dentário que seja levado ao SUS, ou seja, aquela preocupação com a sociedade, né? Massa. Que seja o custo mais reduzido, né? Uma tecnologia que seja com custo reduzido. Hoje a gente tem implantes na faixa de R$400 para o SUS, a gente quer diminuir isso para menos da metade, esse valor, né? Isso vai representar um ganho absurdo, né? Precisamos economizar. Exato. E não é o suficiente só baixar o valor. Por quê? Cada pessoa tem um jeitinho do dente, né? Cada pessoa tem uma forma de seu organismo. Então, se a gente desenvolve um implante e que seja bem eficiente, que você não vai ter perda do seu, né? Você não vai perder aquele implante, ou seja, ele vai ser bem aceito pelo organismo, melhor. Massa. O nome desse fenômeno se chama ósseo-integração. Então, o implante, que é um pininho de titânio. Titânio mesmo, aquele metal lá que a gente ouviu falar. A gente coloca lá. Se a gente modifica a estrutura daquele implante e faz biomimetizações, ou seja, estruturas que vão mimetizar as estruturas que a gente tem no nosso osso, a gente faz a mesma coisa do carrapicho e do velcro. Que massa. Não é? Mesma lógica. Então, ciência, a gente galera. Para de falar mal da ciência no WhatsApp. Para. Ó. Então é isso, a gente biomimetiza, melhora a osso-integração e o paciente sai lá com um sorriso Colgate por menos de R$200. Vocês estão em que estágio? Sei lá, se existe Existe uma coisa chamada TRLs, né, que eu não vou lembrar agora a sigla em inglês, mas são o quanto está em desenvolvimento. A gente está no TRL 3, que é aquela que... TRL 3 para 4, que é aquele momento que a gente sai do papel e começa a ir para o laboratório e desenvolver isso aí. Então, a gente tem que chegar até a 10. A 10 toma, bota aí teu implante e vai sorrir. Para quem vocês apresentam isso? No caso de, sei lá, o Ministério da Saúde, alguma coisa assim? Né? A Anvisa tem que passar por todo o critério. Então, lá mesmo a gente vai fazer testes de citotoxicidade, porque a gente tem que saber se está tóxico, porque a gente biomimetizou ali no implante. Então, a gente também faz testes para ver se a gente colocou coisas ali, por exemplo, nanopartículas de prata, para diminuir gengivite, por exemplo, porque a gente lembra que estamos propensos a isso. Total. Então, todas essas etapas, né, a gente praticamente todas elas faremos lá no CETENI. No final, passa pela Anvisa. A Anvisa, ok, pode colocar lá no SUS. Aí, 10º DRL, SUS. Mas é simples assim. Quer dizer, eu tô falando simples assim porque vocês ainda têm que vender isso para alguém, para algum... Aí tem que fazer uma patente, né? Tem todo esse rolê de patente, tudinho. Mas o objetivo da gente é que isso chegue à sociedade. Então, eu vou fazer uma pergunta meio burra agora. Pode perguntar. O que é que vocês ganham? Vocês que estão dentro da pesquisa, as cientistas, os cientistas. O que é que vocês ganham se isso for aprovado e passar a ser uma realidade dentro da sociedade? Se a gente faz patente, o governo, por exemplo, se quiser utilizar isso, ou qualquer outra empresa, ela vai ter que pagar pela patente. Certo. E aí a gente ganha um dinheirinho. Ah, legal. Né? Legal. Se for muito, muito eficiente. Sabemos que depósito de patente e depois isso virar realmente um produto é uma coisa bem ideológica, quase um sonho, mas existe. Como é que vocês conseguem manter?
isso hoje? É com dinheiro do próprio... Como é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Uhum. tudo que tem ali vem do governo federal, certo? Tá. Então, o governo federal, ele, apesar de sabermos que vem diminuindo, né, os investimentos em ciência e tecnologia, estamos vivendo lá trancos e barrancos, graças à organização da diretora e dos pesquisadores que estão atrelados a ela, mas andamos bem difíceis, né? A ciência está passando por uma dificuldade enorme Sim. pela diminuição substancial nos investimentos, né, nessa área, o que é bastante triste, né? Porque a gente está no meio da pandemia, poderíamos estar agora finalizando, inclusive, já usando uma vacina nossa, Total. mas não temos dinheiro para isso, né? Tu acha que o governo de Pernambuco fez um bom programa de combate ao Covid? Vamos lá. É bem complicado a gente falar sobre isso, porque muitas coisas a gente não fica sabendo, né? A gente fica sabendo da ponta do iceberg. Então, eu acho que a forma que foi feita, eu acho que foi ok. Foi bem aceitável, né? Certo. Infelizmente, se você não fecha tudo, não tem como parar esse vírus, né? A gente sabe, pronto, matou Paulo Gustavo. Você daí você tira, né? Total. O cara é extremamente rico, enfim. Essa doença nem darwiniana ela é. Ela simplesmente chega e mata, né? Mas eu acredito sim que o governo do estado, ele fez um trabalho bem mais interessante do que outros governos. Se você for em termos de comparação, eu acho que foi ok. Eu acho que o secretário foi bem eficiente no momento que tinha que ser, né? Mas a gente tem que lembrar que existem os empresários também que podem, né, dizer assim, pressionar um pouco essa área, mas foi feito o que era para ser feito ali dentro da possibilidade deles, sim. Massa. Eu tenho visto muitas pessoas no WhatsApp falando coisas controversas, e a gente sabe que existe muito esse lance de fake news. E aí, logo no começo da pandemia, veio muitas essas questões de máscara, né? Tipo, vamos usar a máscara de pano, essa máscara serve, essa não serve, aí não tem máscara mais e tal. E aí tu fez um vídeo, não sei se é recente, mas tu fez um vídeo que tu explica realmente o uso correto da máscara. E esse vídeo vocês podem ver no YouTube, mas eu vou pedir que tu explique rapidamente, sem entrar em, sei lá, muitos detalhes. Porque vocês precisam ver no dela, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então ela vai dar uma explicada rápida aqui. Lá, por favor. Tem que olhar, viu? É bem curtinho, são só 6 minutos. Enfim, vamos lá. Com o danado do coronavírus ele é muito pequenininho, né? Ele tem um tamanho menor do que o micrômetro. Micro ainda é um pouco maior que 10 a menos 9, que eu falei lá na nanopartícula, ou seja, 0, vem 5 zeros e 1. Então, é bem pequeno. Certo. O que acontece? Para que a gente usa máscara? Para filtrar esses bichos, né? A filtração ela vai ocorrer de maneira mais eficiente se você tem várias barreiras. Então, uma máscara de pano de uma barreira, ela não é tão legal quanto uma máscara de pano de 3 barreiras, ou seja, 3 paninhos. Por quê? Porque o vírus vai passar direto. Mas se você tem 3, ele vai ter mais dificuldade para chegar no seu rosto. Certo. O que foi desenvolvido ao longo do tempo? Ao invés de usar máscaras de pano, se observou que as máscaras chamadas N95 ou PFF2, PFF2 é a linguagem que a gente tem do Inmetro aqui no Brasil, que é a mesma coisa da N95, de que essa barreira é muito mais eficiente se você comparar com essas de pano, ou seja, aquelas lupus, até a própria máscara cirúrgica. Por quê? Porque ela, além de ter várias camadas, as camadas são completamente aleatórias. É como se você entrasse no local, aqueles filmes de... sim, que tem aqueles lasers. É como se ele começasse a ficar... Eu não sei onde é que eu estou aqui. Total. Eu não vou passar. É como se fosse isso. Então, o coronavírus ele vai ficar parado ali. Ele não vai ultrapassar. Então, essa malha aleatória, ela é muito típica da PFF2. Existe a PFF1, 2 e 3. A 3 é impossível de respirar. São para coisas extremamente específicas. A 1 não é muito indicada, porque ela deixa passar mais partículas. Certo. E a 2 é que você tem um meio termo.
filtra bem e deixa você respirar. Você termina se acostumando, né? Muita gente, ai meu Deus do céu, não consigo mais. Eu chamo um pouco isso de frescura, né? Porque você consegue se adaptar. Você faz muitas coisas que deixa você sem ar. Consegue também usar a máscara, tá? Então, é isso. Então, é a barreira que é diferenciada. É somente isso. E é um ponto muito importantinho, muito importantinho. Se for usar máscara, bote tão apertado no seu rosto que você fica com a marca, que como eu devo estar agora, eu devo estar com a marca horrorosa, mas é o horror do amor à sociedade e a mim mesma, tá? Então, ela deixa uma marca no seu rosto que não é normal. Aquilo ali é porque está vedando. Total. Porque não adianta você barrar, aí você respira, aí vem o coronavírus e entra por aqui, pelo buraquinho. Então, a de pano, ela não oferece essa proteção. Muito rara ter essa proteção. E a cirúrgica também não tem. Aí você diz, não estou encontrando PFF2. Mentira, não estou encontrando PFF2. Mentira, consegue encontrar. Mas vamos supor que eu deixo você me enrolar. Pega uma cirúrgica e uma de pano. A de pano vai dar uma fechadinha, aquelas luvas são bem interessantes as luvas. Ela vai dar uma fechadinha e a máscara de cirúrgica é uma trama aleatória. Então ela vai dar uma proteção adicional. Legal. Basicamente isso. E galera, a gente tá aqui sem máscara, mas a gente teve uma conversa antes. Como eu já falei em outros vídeos, a gente tá gravando de 10 em 10 dias. Então, assim, a gente tá bem seguro. Todo mundo tomou a primeira dose, que eu tô com medo de falar isso e a Audrey me dá um fora agora, porque, a primeira dose... Pfizer. Eu tomei Pfizer. E a primeira dose eu não sei, vou perguntar a ela agora, se a primeira dose... O quanto é legal tomar a primeira dose? Vamos lá. De maneira geral, a primeira dose ela não vai dar uma barreira perfeita, ou seja, ela vai ser uma máscara cirúrgica. Você pode pensar assim. Mas hoje você tem a dose de reforço porque ela vai dar a proteção final para o coronavírus e principalmente por conta da variante Delta que a gente tem hoje. Então, a Delta, a variante Delta, que é uma variante que surgiu na Índia, né? Ela já chegou aqui em Pernambuco, inclusive hoje fiquei sabendo que ela já foi encontrada em dois indivíduos, né? Então, se você tomar só a primeira, só vai dar 10% de eficiência contra esse vírus. Então, você não está cobertado. Porém, para as outras variantes que você tem mais presentes, principalmente a P1, que é a que nós temos aqui, chamada agora de Gama, ela tem uma cobertura até interessante. Então, eu estava até brincando, dizendo que, minha gente, eu preciso de um restaurante, eu preciso de um bar, mas eu tenho que esperar tomar a segunda dose. Se eu fosse pensando na primeira, a AstraZeneca, por exemplo, com aproximadamente 20 dias, você tem uma cobertura de aproximadamente 77% de eficiência, que já é uma cobertura bem interessante. É porque eu sou muito neurótica, né? Então, eu não quero, por enquanto, me colocar em situações de risco por conta da Delta, na verdade. Mas as primeiras doses de todas as vacinas cobrem vamos botar assim, por baixo, 50%. A partir de quanto tempo, assim, depois que você tomou? Depende da vacina, né? Então, Coronavac, ela tem um intervalo de tempo um pouquinho menor, né? E você vai apresentar eficiência maior em um intervalo de tempo menor. Já a Pfizer, que é a sua, o certo seria ser aplicado com 21 dias. Está lá na bula. Total. Mas, né, nós não temos 90 vacina, dias, gente, pediram. Né? Sabemos por quê. Então, a AstraZeneca já é diferente. Quanto mais perto de 90 dias, melhor. Então, que é o caso da que eu tomei. Então, eu vou tomar a próxima com 60 dias, burlando um pouco isso aí por conta da Delta. Então, eu estou agoniado já para tomar a segunda dose por conta da Delta. Então, cada vacina tem o seu tempo de eficiência baseado na forma que ela foi feita. Massa. E qual é a importância do uso da máscara após a vacinação? A importância eu vou até botar mais uma pergunta nesse meio. Até quando a gente vai usar máscara depois de se vacinar? Certo. Não temos resposta para isso, né? Mas a partir do momento em que casos versus mortes, cientificamente pensando, for quase zero, aproximadamente zero, algo parecido com a gripe que a gente tem hoje, né? Que, lembrando, gripe mata. Por favor, se vacinem. A vacina da gripe está disponível. Tomem.
Uhum. Então, E dá para tomar de boa junto com a do... 15 dias depois. Você tem que aguardar 2 semanas, porque você pode ter sintomas, né, de coronavírus. Então, você pode ficar doente nesse meio tempo. Você tem que dar um tempo também para o corpo dizer assim, agora é gripe, não é mais coronavírus. Tá bom, vou lá, então vou tomar. Mas eu, particularmente, vou continuar usando máscaras PFF2 até eu poder. Certo? Principalmente em locais de aglomeração. Vai para praia, não vamos supor, poxa, a pandemia foi decretada pela OMS que acabou. Vai para praia, você não vai pegar, depois que a pandemia acabar. Você não vai pegar coronavírus, Covid-19 lá. Mas se você vai para um local muito aglomerado, né, um atacadão, em plena sexta-feira, de 5 horas da tarde, você vai se colocar em risco sim. E você pode pegar, porque por mais que a gente diga que a pandemia vai acabar, esse vírus vai fazer parte da nossa vida para sempre, assim como a gripe, certo? Então, a gente tem que aprender a conviver com ele. Eu, particularmente, vou usar máscara em locais de muita aglomeração. Não sei, depois de tomar birita, não sei. Mas, provavelmente, teremos que nos habituar a, vez ou outra, ter picos de Covid-19. Então, são hábitos que nós vamos mudar um pouquinho ao longo do tempo. Massa. Como é que tu vê essas fake news negacionistas em relação à ciência, assim? Como é que tu encara essa... Quando tu certo. Recebe? Primeiro o coração dói, né? Porque você estuda, você diz assim, puxa, tem que só... E aí, de repente, acontece isso. Aí começa a aparecer esse pessoal. Fake news... Negacionismo, movimento anti-vax, isso existe no mundo inteiro, tá? Isso não é uma coisa só do brasileiro. A gente pode dizer, porque brasileiro é burro, aquela coisa que a gente fala muito, né? Não é. Isso é uma coisa do mundo inteiro. O problema que eu enxergo hoje é o quão valor você dá a isso, baseado no líder que você tem ali. Então, se você tem um local, por exemplo, quem levou muito bem a Covid-19, né, que respeitou muito bem, foi aquela região ali da Austrália, aquele pessoal daquela região, né? Por quê? Porque eles tinham líderes que, a partir do momento que saía uma obrigação nova, gente, vamos usar em 95 agora, o governo ia e dizia, vamos usar em 95. Então, todo líder que vai a fundo na ciência, a população necessariamente, pelo menos a parte importante da população, vai atrás também. Certo. Nós não temos uma liderança agora que faz isso, né? A liderança do governo federal, ele não faz isso com a gente. Ele faz um movimento completamente contrário. Exatamente. Né? Então, isso reforça atitudes de antivacina, de negacionismo, mesmo proeminente na sociedade, mas um líder, o governo, precisa intervir. Então, quando se intervém, tudo melhora. Não é o caso da gente, por isso que estamos com quase 600 mil mortes, né? Acho que saiu um estudo recentemente que aproximadamente 300 mil mortes foram causadas por fake news. No sentido de que, se atitudes do governo, de líderes do nosso governo, tivessem sido bem a favor da ciência, 300 mil mortes teriam sido sanadas, não teriam acontecido. Então, não é só o coronavírus, é como a gente leva em consideração a ciência para a sociedade. E aí é isso. Eu acho que eles ficaram tão preocupados com a economia, tão preocupados com a economia, que se atropelaram, assim. Porque se eles tivessem tomado medidas sanitárias muito rápido, a economia ia voltar naturalmente, eu acho. Com certeza, absolutamente. Se está tudo fechado, a culpa não é necessariamente do coronavírus. Hoje a gente enxerga isso, né? Com certeza. Precisa de lideranças. Né? Como é que tu vê o movimento da galera lá dos Estados Unidos, assim, do presidente falar, galera, vocês podem agora tirar a máscara? Como é que tu vê isso? Claro que ele fez isso e existe um populismo atrás disso, né? Claro. Mesmo esse presidente sendo muito a favor da ciência, mas eles estão numa situação muito melhor do que a nossa, não é? Aí você chega em qualquer lugar, qualquer rua, tem lá dizendo assim, escolha a vacina que você quer. É simplesmente assim nos Estados Unidos. Aqui não, aqui a gente fica assim, ó, tremendo com o celular na mão para marcar o agendamento. Então, a situação deles lá é um pouco mais vantajosa. Mas eu não enxergo isso de maneira ok.
isso é populismo. Dizer que as pessoas tirem as máscaras em qualquer lugar, isso é atitude... desculpa, eu ia falar um nome aqui que não pode falar. É uma atitude mas não pode negacionista, falar. né? Não negacionista, mas é uma atitude populista, né? Fazendo com que as pessoas, realmente ele fez o que ele tinha falado no início e tal. Vacinou uma galera mas e tal. não concordo completamente. Em termos de ciência, eu não concordo. Massa, tranquilamente. Eu concordo e acho que foi bem populismo mesmo. Eu queria falar um pouco dos teus hobbies, assim. Eu vou falar hobbies, mas eu não sei se tu encara a música como um hobby, né? Mas tu tem um envolvimento ali com a cultura, com o hobby, que é com a Orquestra Malassombro, não é isso? Isso. Tem mais alguma coisa que eu tô sendo... Não, até agora só não, né? Preenche meu coração de maneira bem eficiente a Malassombro, né? Que massa. O que é que tu faz lá na Orquestra Malassombro? Eu faço parte do coro, né? O coro da Malassombro. Atualmente, eu estou em um estado de Então, por quê? Porque eu tenho esse trabalho como cientista, então eu não posso me colocar como uma profissional da Malassombro, né? Certo. Porque eu tenho esse trabalho que é realmente a parte importante da minha vida. Não que a Malassombro não seja importante, ela é muito importante, né? Que massa. Inclusive, estamos na iminência de gravarmos, né, o CD da Malassombro, então já vamos ter esse resultado aí de 2, 3 anos de trabalho, né, de Rafael Marques e o grupo, né, Amaro também. Inclusive, Rafael Marques, Amaro, eu preciso conversar com vocês aqui também, tá? Fica o convite aí. Maravilhosos. E é isso, Rafael me viu cantando no karaokê. Aí ele olhou pra mim e disse, vixe Maria, essa menina vai cantar alguma coisinha, eu acho que vou chamar ela. Aí a gente foi pra uma praia, né? Tudo é nada disso, eu acho maravilhoso isso. A gente foi pra uma praia uma vez, acho que foi 2018 para 2019, e ele fez, eu quero uma orquestra de frevo de bloco e tal. Bora, Aldro, tu topa? Eu disse, claro, eu já tava bêbada. Depois, quando passou o álcool, eu disse, meu Deus do céu, olha o que eu aceitei. Eu fui pra primeiro ensaio louca, né? Tremendo, porque isso não tem nada a ver com minha vida. Apesar de estar nesse meio, né, de música, não sei o que, o tempo todo, eu nunca me coloquei numa situação dessas, né? Mas aí as coisas foram acontecendo, né, Rafael? Eu sou extremamente nerd, altamente nerd, então tem uma música, eu fico escutando ela 1000 vezes, então eu sou desse tipo, né? Então eu me esforço bastante, porque eu sei das minhas deficiências, não estudei, né, não sei ler partitura, essa coisa toda, mas eu tenho um pouco de vivência, me levou a isso. Então, estou hoje no coro da Malassombro e sou eternamente grata a Rafa Marques por ter me chamado, porque eu sou muito feliz por estar fazendo parte. São quantas pessoas que fazem parte do coro? Do coro, eu acho que estamos em 6, se eu não me engano. Eu posso estar esquecendo de alguma pessoa, mas 6 ou 7 pessoas. Luna também faz parte? Luna, não. Não, né? Não. Tá. Mas esse coro é diferenciado, porque normalmente a gente tem coros femininos, né? De frevo. E aí a gente tem 2 participantes do gênero masculino, né? Que é Macaco e... Eita, esqueci o nome. Rafael. Rafael Meira. Então a gente tem esse diferencial, a gente ouve aquelas vozes masculinas e aí faz uma diferenciação. Que massa. Pra gente passar pra... A gente faz uma safadeza aqui, que a gente manda perguntas pros seus amigos próximos. Sim. E pede pra ele mandar algumas perguntas. Antes da gente passar para essa parte, eu quero perguntar, na verdade não perguntar, mas eu quero pedir para você mandar um recado para todas as pessoas que não acreditam hoje na ciência. Você mande um recado para essas pessoas, para que eu possa mandar no meu grupo da família, todo mundo possa compartilhar nos seus grupos. Muita purpurina, né? Eu não posso fazer ninguém acreditar na ciência. Certo. Né? Eu só acho assim, vejam os números da pandemia agora e compare a 6 meses. O que é que fez isso diminuir, gente? Porque tá tudo abrindo. Foi a vacina. E vacina são anos e anos e anos e anos de trabalho duro para fazer isso aí. Uma coisa que, já que tu falou nisso, uma coisa que eu quero perguntar é o seguinte. Sempre que eu vou numa roda de conversa onde existem pessoas que são negacionistas nesse ponto, eles fazem. Eu vou tomar uma vacina que foi desenvolvida em menos de 5 anos. Uma vacina tem que ter pelo menos 10 anos e não sei o quê.
Explica para essa galera por que essa vacina foi rápida, entre aspas. Rápida. Se a gente comparar com outras vacinas, isso foi um tempo recorde. A gente tem alguns motivos para isso. Eu vou citar, acho que 2. Deixa eu pensar aqui, 2. O primeiro, a tecnologia para fazer essas vacinas é uma tecnologia já conhecida. Então, se a gente tem uma tecnologia para gripe, a gente faz para coronavírus. É só a gente modificar a forma de colocar o vírus ali. Por exemplo, um vírus atenuado, que é o caso da Coronavac, por exemplo. Um adenovírus, que é o caso da AstraZeneca. Aí tem uma nova que é da Pfizer, né, que é de RNA mensageiro. Já é uma tecnologia um pouquinho diferenciada, mas já se sabe como fazer. Então, essa velocidade muito grande vem disso também. Você já tem um conhecimento de outras tecnologias e você coloca para ajudar aqui, dessa do coronavírus. E tem outra coisa bem importante: dinheiro, interesses econômicos, políticos. Então, quando se tem investimento, a ciência caminha muito mais rápido. O Brasil tem cientistas de alto nível, tá? Cientistas e cientistas homens também. O que a gente não tem? Investimento. Nós precisamos de investimento. Quando a gente pisca o olho, um chinês está publicando, tá? Então, todo dia você tem milhares de publicações chinesas. Por quê? Estão investindo. Eles pensam há 20 anos para frente, né? Então, esse pensamento para frente é o que nós não temos aqui. Precisamos de investimento. Mais do que a acreditação das pessoas. A partir do momento que a gente tem uma ciência que ela avança bem rápido, as pessoas vão terminar acreditando mais na ciência também, né? Sim. Se a gente não tem investimento, fica todo mundo parado ali, naquela redoma acadêmica, a gente não consegue passar isso para a sociedade. Tá? Então, essas vacinas eram a cara do investimento, né? Investimento versus efetividade. Legal. Então vamos partir para as perguntas, né? Vamos partir para essa safadeza. Então já gostei. Eu perguntei a algumas pessoas, né? E a primeira pergunta, na verdade, Jana, que é uma amiga sua, ela mandou 6 perguntas. Jana é danada. É assim. E aí ela pergunta, quando e como foi que você decidiu fazer química? Tá, vamos lá. Jana, vou fazer um adendo, o amor da minha vida, foi minha amiga que virou minha orientadora. Então, tem essa peculiaridade. Ela me conhece desde 2009, né? Então, faz tempo. Né? Maravilhosa, meu amor. Te amo, Jana. Vamos lá. Eu não decidi efetivamente, né? Eu escolhi um pouco. Por quê? Eu sempre tive facilidade com ciências exatas. E sempre tive facilidade com ciências da saúde. Então, eu fiquei louca. O meu tio é orientador vocacional. Então, ele aplica orientação vocacional em mim desde criança. Tá? Ele aplicou com 11 anos. Estranhamente, deu música. Depois, com 17 anos, que eu estava no 3º ano. Aí deu exatas exatas e saúde. A mesma quantidade, né? E aí eu disse, peraí, vou pensar. Aí eu olhei pra frente, olhei pra trás, eu disse, acho que eu não gosto tanto de biologia quanto antigamente, não. Vou fazer química. Era assim, enquanto todo mundo tirava 2, 3, eu tirava 9. Então eu disse, não, eu tenho alguma aptidão. E eu acredito em aptidão, acho que isso é ciência, aptidão é ciência, né? Nós temos predisposição para aquilo ali. E foi por isso que eu escolhi química, porque a facilidade que eu tenho é muito grande em detrimento de outras ciências. Legal. Aí a segunda pergunta de Jana é, como você acha que pode motivar outras meninas a serem cientistas? Certo. Não é uma pergunta fácil, né? Mas atualmente, né, recentemente, há um mês aproximadamente, eu fiz parte de um projeto chamado Futuras Cientistas. Inclusive, peço para que vocês vá lá no Instagram e sigam Futuras Cientistas. É um projeto desenvolvido, executado pelo CETENI, né, basicamente pelo CETENI, em que há investimento do consulado americano. Então, o dinheiro nem é da gente, né? É um dinheiro que vem de fora, porque eles acreditam da importância da mulher na ciência. Então, como é esse projeto? Esse projeto leva as meninas para fazer uma imersão científica. Esse ano, por conta da pandemia, elas fizeram tudo dentro de casa. Então, a gente via Meet, elas passaram 2 semanas comigo, olhando para esse rostinho que vocês estão vendo aqui, e desenvolveram uma coisa que era o meu sonho, construíram algo.
aquele negócio que eu falei do Lego. Nós não temos meninas ganhando Lego quando são crianças, né? Elas só ganham Barbie grávida, né? Com o bebezinho dentro da barriga. Podre, né? O fogão e a máquina de lavar. É isso que a gente ganha. Elas construíram um destilador com material de PET, com mangueiras. Construíram o destilador. Elas construíram. Depois elas fizeram a destilação do líquido lá, de interesse. Inclusive, destilaram álcool, tá? Também na pandemia. Então, e são professoras e meninas, né? Que estão envolvidas nesse projeto. E a professora levou já esse destilador para a sala de aula. Ou seja, ela já levou o conhecimento que ela adquiriu ali para a sala de aula. Quando ela chegar ali e as meninas virem que ela produziu esse equipamento, elas vão dizer, poxa, eu posso também. Então, não tem muito que a gente possa fazer de maneira imediata, principalmente porque não tem investimento, como eu falo sempre. Mas projetos desse tipo é o que eu faço para tentar melhorar a visão de uma menina ou uma mulher com relação à ciência. Então, o Projeto Futuras Cientistas é o que eu estou fazendo atualmente para contribuir com esse lado aí. Muito bom. Sigam lá, eu vou botar aqui o link, tá? O link e o arroba também. Ela pergunta também, Jana, quanto mede um BE? Um BE, alguma coisa assim. Essa história é meio pesada, acho que eu fiquei toda ruborizada agora. Pode falar coisas de safadeza aqui? Pode falar qualquer coisa aqui. Pronto, então vou arrasar. Nós temos um amigo que se chama Augusto. Augusto é uma figura, né? Ele fez mestrado com Jana. Nessa época eu estava também no mestrado, entramos juntos. Estávamos voltando de um almoço, almoçamos ali na Federal, a gente voltando do almoço. E ele tinha falado, né, no almoço, que o irmão dele tinha caído da moto. E por conta de um pedacinho assim, o menino bateu a cabeça e podia ter ido a óbito, né? E ele estava falando isso de maneira muito... Assim, o irmão dele, ia morrer e tal. Total. Né? Aí a gente tá voltando do almoço, né? No caminhozinho ali pela educação física. E daqui a pouco ele do nada... Olha aqui, Jana! Olha aqui, ó! Desse tamanho. Aí fez assim. Aí eu olhei assim, isso aqui tá parecendo... Isso é uma escala de unidade de um BE, um Kid Bengala. A gente passou, acho que 1 ano rindo disso. E aí a gente tem uma unidade de medida dentro do laboratório chamado 1BE, que é um Kid Bengala, entendeu? Muito bom. Que é a distância que quase o irmão de Augusto ia bater na cabeça do meio fio. Que maravilhoso essa história. Ai, meu Deus. Vou fazer isso agora. Isso aí mede um BE. Aí ela fala, e a codorna? Ela cruza as pernas quando? Ah, sim. Nós tentamos fazer um bloco, né, chamado Codorna da Perna Cruzada. Tinha um bar que a gente ia, né, com frequência, na época do mestrado para o doutorado, ali perto da Várzea, que a gente pedia codorna frita. E toda vez que a gente olhava para a codorna tava com a perninha assim, depois de frita. A perninha toda cruzada, né? Aí, Jana tem um filho, Arthur, né? Na época ele era bem pequenininho, que uma vez ele chegou, olha, Arthur, olha a codorna, a perninha dela cruzada. Ele teve uma crise de choro, isso marcou a gente. Aí ficou codorna com a perna cruzada, codorna com a perna cruzada, e a gente fez um bloco. Saímos 2 anos. Um ano a gente ficou sentado na mesa do bar e o outro a gente saiu efetivamente. Teve até estandartezinho, flabelo lá, tudinho lá. Codorna da Perna Cruzada por causa disso. Tem 2 blocos aqui em Jardim de São Paulo, que é maravilhoso. Sim. Que eu conheci nesse carnaval agora. Que é o Arrudei e Volta. Que é realmente isso, eles arrudeiam essa rua aqui. É Arrudei e Volta. E o outro é Concentra, mas não sai. Que eles ficam todos concentrados. Tocando, é maravilhoso esse bloco. Concentra, mas não sai. É maravilhoso isso aí. Mas a Codorna Perna Cruzada, quem quiser dar uma encaminhada nisso aí, pandemia vai acabar, vai ter carnaval, tá? Tu acha que tem carnaval? Não. Mas vai. Se vacile que vamos ter carnaval. Então, quem sabe Codorna Perna Cruzada retorna, né? Ressurge aí com a perninha menos cruzada, mais aberta, né? Ou seja, carnaval, né? Enfim, é isso. E a receita da rabada? Rabada é a seguinte, meu companheiro Júlio, né? Nós somos pessoas que adoramos cozinhar.
Cozinhamos com frequência e temos isso aí como... Aí é um hobby mesmo, assim. A gente cozinha bem, a gente se dá bem cozinhando, se dá bem na cozinha. Por incrível que pareça, né? Que normalmente os casais, os companheiros se brigam, né? Enfim. Mas nós temos uma receita de rabada que é muito maravilhosa, mas eu não vou falar. Porque ela está em patente para ser sobre canto. Aí é demais, imagina. Mas é porque a gente usa uma coisa bem especial que é chamada cerveja preta. Então, peraí. Então quer dizer que você vai revelar a receita da rabada em primeira mão aqui no É Nóis Podcast? Sim. Então vamos lá, isso vai dar um corte, legal. Eu vou compartilhar isso em todos os lugares, vou dizer assim, a receita da rabada. Isso já foi até para palestra, pelo amor de Deus, tem que falar a receita da rabada, né? Basicamente, rabadas de boa qualidade, né? Ou seja, o ideal é você comprar o rabinho inteiro e sair cortando. Aí você corta bem no meinho da articulação do rabo. Aí existem vários locais que vendem isso. Hoje em dia não está tão barato, para variar, né? Enfim... Mas você consegue encontrar numa faixa de R$30 o quilo, né? Então, você compra um rabo. E aí, nós temos uma base de qualquer receita, que é cebola e alho, né? Então, você refoga a cebola e o alho. Você corta ele bem pequenininho, deglacia, que é refogar, a mesma coisa. Numa panela de pressão, lembrando, uma panela de pressão. E aí, você coloca esses rabos já cortadinhos dentro dessa panela de pressão, com essa cebola e o alho refogados. E deixa queimar mesmo a rabada, né? Porque o rabo, ao passo que ele vai cozinhar, ele vai perder o seu suco. Então, se você faz isso na verdade com qualquer carne, né? Se você quiser, chambaril também, você deixa ele queimar mesmo dos dois lados. Depois que você dá a queimadinha, aí você vai para a parte mais líquida, né? Você pode colocar uma pimenta do reino, se você quiser. Aí você coloca um pouco de molho de tomate, ou tomate pelado, se você quiser, ou o próprio tomate cortado bem pequenininho. E adiciona um pouco de água, né? Para deixar ele ali no meio termo. Sal, não esqueçam do sal, por favor. Pode colocar um pouquinho de açúcar. Tudo que você usa tomate, você tem que colocar açúcar, porque tomate é muito ácido. A língua corta. Então, açúcar ele vai dar uma quebrada nessa acidez. Ou cenoura, você pode usar cenoura, vai funcionar do mesmo jeito. E depois disso aí, você adiciona a famigerada cerveja preta. Que é o segredo da receita. É o segredo receita. dessa rabada aí. Então, ela vai dar uma encorpada no líquido. Funciona muito bem com rabada, porque a rabada ela tem uma quantidade de colágeno muito grande, né? Então, ela vai encorpar junto com a cerveja. Nossa. E você deixa cozinhando na faixa de 40 minutos, na panela de pressão. Não tem medo de panela de pressão, gente. Se ela tá nova, ela não vai estourar, tá? Por favor, não E se tá velho, você usar com cuidado também não. Cuidado. Perigoso. Né? Então, tampou 40 minutos, abre, come, seja feliz, coma com um arrozinho branco maravilhoso e uma farofa. Quem é Ana Maria Braga na fila do pão? Nada, ela nem consegue baixar aqui pra passar nessa. Pois é. Depois dessa receita. Uma mesa muito bonita essa aqui. Muito bonita mesmo. Não é? Que eu fico olhando. Gostasse? Assim. Eu sempre pergunto às Aqui, pessoas ó. que vêm assim, vocês gostaram do cenário? Tu gostou do cenário, Laura? Gostei do cenário, tô me sentindo tão aconchegada. Deixa eu morar aqui com vocês. Fica à vontade, a gente só não tem muito espaço. Eu durmo na sala. Mas tem boa vontade. Sim. Eu durmo aqui em cima da mesa. Tudo bem. Pode ser. Acho que dá. Pronto. Morgana, Sim, sua amiga Morgana, ela pede pra você contar a história do dia que você desmascarou o nosso amigo Nhonho. Meu Deus do céu, desmascarei Nhonho. Nhonho é um cara que anda... Existe um bar chamado Bar do Alceu. O Bar do Alceu é um local, né, bem maravilhoso, porque tem de todos os tipos de pessoas, vai todas as tribos pra lá, tudinho, enfim. E essa pessoa chamada Nhonho, que eu não vou dizer o nome dele de verdade, que não dá, ele ficava ali, né, naquele meio termo ali, naquela coisa toda. Teve um dia, né, que a conversa começou a ficar muito pesada, porque ele chegou perto da gente e começou a conversar coisas bem doidas, né? Uma delas, né, uma pessoa que tá todo dia no bar, não pode ser normal. Mesmo que a gente goste bastante. Aí teve um dia que ele chegou e começou a falar que levou uma facada, né? Aí eu olhei pra ele, na verdade é uma conversa engraçada ao mesmo tempo estranha, porque a gente descobriu que ele é bolsominion e racista, porque ele veio dizer
que a facada, ele teve que dar a impressão, fortificou, dizendo que foi dada por uma pessoa preta, né? Ele falou preta, que ele não falaria nunca assim, né? Ele disse que foi um negro. Um negro foi e me deu uma facada, se não fosse ele, não sei o quê. Depois desse dia, a gente cortou pela raiz, né? Porque a gente tinha ele como uma pessoa que estava por ali, gente fina, tudinho. Cortamos ela pela raiz. Ela não, ele, desculpa, foi ato falho. Mas é uma pessoa estranha, nhonho. Total. Massa. Carla pede para você falar como você vê o papel da ciência em relação ao Covid-19. Basicamente tudo que eu vim falando aqui, a gente já né? falou bastante sobre isso, né? Então, isso. Carla, você já viu ela falando muito sobre isso. Obrigado pela pergunta e vamos para a próxima. Carlinha. Macarrão. Macarrão Pede para tu contar a história no dia que tu caiu do bar da cadeira. Eu caí do bar da cadeira. Aí ele disse, ela ficou levantando, ela levantou e ficou dizendo, quem foi que me derrubou? Lembrei. Lembrei. Macarrão, imagina, o nome, macarrão, imagina a figura, né? Um caba alto e magro, aquela figura toda desengonçada, né? Meu apelido era DJ Macarrão no Ibura, quando eu morava no Ibura. Então existe uma correlação aí do destino. Macarrão, tamo junto, viu? É isso. Estávamos ali na Várzea, que eu esqueci o nome do local agora, tomando o nosso birita após, né, fazendo a linha happy hour. Aí então a gente tava lá bebendo, chegou um momento que começou a ficar o álcool pesando pra todo mundo, né? Só que eu não tava, ele fica dizendo que eu tava bêbado, mas eu não tava tanto. A gente tinha meio que acabado de chegar, assim, 2 horas só. E aí, eu coloquei a minha mochila, que ela é uma mochila até dessa que tá aqui, e ela tava super pesada, porque ela tava com computador, tava com uma necessaire cheia de coisas, não sei o que, aquela coisa toda. E eu coloquei a cadeira, na cadeira, né, pra prender ela assim. Aí eu fui, me levantei pra falar com alguém, acho que alguém ia cantar lá, alguém que eu conhecia. Aí me levantei pra falar, oi, Joana, tudo bom? Pelo jeito que tá dizendo, eu tava assim, né, Joana, tudo bom? Né, meio assim. Aí eu sento, quando eu vou sentar, eu não sentei, né? Porque a cadeira estava pesada e ela veio. Ela caiu com o peso da mochila para trás, né? E aí quando eu sentei no ar, no éter, né? E ó, eu sentei, foi popinha no chão. Aí eu, puta que pariu, quem foi que puxou a minha cadeira aqui? Quem foi que puxou a minha cadeira? É um absurdo isso. Eu olhei pra Macarrão. Foi tu, Macarrão. Foi tu que puxou a minha cadeira. Aí ficou, até um tempo desse, ele manda áudio pra mim, dizendo assim, e aquele dia, quem puxou tua cadeira? Foi o peso, virou eu meme. beba, não sei o quê, entendeu? Alguém, na verdade, eu acho, que deu uma batida nela, que deu um desequilíbrio. Mas assim, até hoje eu sinto sintomas, né, desse dia, porque foi uma bundada, meu filho. Ixi, Maria, deve ter sido... Eu vim com tudo, imagina assim, mas ela não estava embriagada, ela simplesmente moveram a cadeira, eu acredito nela. Foi o vento. Foi o vento, eu também acho. E aí, Júlio César, seu companheiro, sim, ele pediu para você falar sobre o laboratório do Pentágono nos Estados Unidos, onde ela foi trabalhar. Pentágono, não é do Pentágono não, menino. Vixe Maria, Pentágono. Não, eu passei uma semana, né? Eu fiz um trabalho por uma semana, foi uma das melhores coisas da minha vida, é uma possibilidade nova, né? Eu fui para os Estados Unidos em 2019, em agosto de 2019, ou seja, 2 anos, né? Meu Deus, 2 anos. E passei uma semana lá no laboratório naval, né? Laboratório de pesquisa naval. Eu não tenho muito inglês, tá? Então, o que eu digo pra vocês é, se vocês querem ir pra fora, vá desse país, pelo amor de Deus, porque lá eles têm estrutura e têm investimento. Nós não temos isso aqui. Total. Tá? Então, eu passei uma semana lá aprendendo a fazer nanopartículas, só que não era de prata, era de ouro. Que massa. Aprenda as coisas lá e tragam pra cá, pra gente desenvolver. O pior é que a gente sabe fazer aqui, minha filha. Ah, é? Mas não então, temos, façam não temos aqui. Estrutura. Roubem um banco e façam aqui. É isso, né? Os juros, roubem os juros do banco, né? Aproveite direitinho isso aí. Mas é isso, passei uma semana lá e foi realmente bem interessante. Aprendi bastante e agradeço a oportunidade, né,
do Naval Research Laboratory. Lá muda um pouco essa questão da mulher na ciência e tal. Não, eu acho que é tudo a mesma É, tudo a merda, mesma... né? Mas estruturas temos estruturas lá. A estrutura Legal. que a gente tem lá é interessantíssima. Uma coisa bem interessante, para você ter ideia como uma coisa é louca. Uhum. A gente tem uns vidros que a gente chama de vidro de penicilina, que é o vidro mesmo que usava para colocar a penicilina antigamente, né? E aí, aqui a gente faz o quê? O pessoal cede pra gente os vidros, a gente lava com ácido, lava ali bem direitinho, não sei o que, seca, bota na estufa, usou, acabou aquilo ali, vamos lavar, não sei o que. Lá ele fazia assim, terminou aqui a reação, lixo. Aí eu, John, você jogou, eu falo em inglês, você jogou no lixo. Me dê que eu levo pro Brasil. Joga lá no lixo de casa. Ele jogou vários vidros no lixo. A luva eu passo horrores de tempo, todo dia ali. Luva de nitrila, que é a mais cara, aquele que normalmente se usa de maneira específica, tem alergia, não sei o que também. É isso, velho. Mas lá, o investimento que o pessoal faz na ciência lá é o ideal ou ainda assim é menos? É bem interessante. É muito interessante. É um dos melhores investimentos do mundo, né? Não é à toa que os Estados Unidos está em uma posição muito elevada em termos de tecnologia e ciência, né? Total. Então, Total. é isso. Quando a gente vê um país muito desenvolvido, é porque teve investimento ali. A turma já te pediu muito a fórmula do Loló? Claro. E eu digo assim, é o seguinte, me dê o procedimento que eu faço. Né? Estamos aí pra isso, velho. Já entendeu? Agora, por favor, tome cuidado ano que vem, quando vocês forem usar Loló no carnaval, tá? Dê uma cheiradinha antes, velho. Peça pro menininho lá que tá vendendo a você, que a gente sabe que são as crianças, né, velho? Cheire. Se você sentir muito cheiro de éter, não compre, que você pode desmaiar. O que é que acontece? O Loló é uma mistura uniformizada de clorofórmio e éter. Não pode ter muito éter. O que o éter é usado para fazer meio que uma anestesia para fazer cirurgia, gente. Então, se você cheirar muito éter, você pode morrer. Então, vai ver o rolê. E as pessoas morrem cheirando Loló. Tu sai da pandemia para morrer no carnaval com Loló. Então, muita gente, galera, vamos lá. A gente sabe que vai ser... Eu sei que vai ser pesado. Vai ser pesado o carnaval quando voltar, mas vamos se orientar nessa... Não cheirem éter. Isso, assim, cheirem Loló, mas não cheirem éter. Porque assim, o cloroformo é mais caro. Então, que eles colocam mais éter, entendeu? Ou você mesmo quer Loló, faça seu Loló, velho. Tem na internet. Quer fazer seu Loló, faça seu Loló. Porque você vai fazer ele bom. Você não vai botar muito éter. Porque você não é doido. Porque você não quer morrer no carnaval depois da pandemia. Você quer viver mais a sua vida. Então, cuidado com esses Lolós do ano que vem. Pelo amor de Deus. Total. É isso. Áudio, muito obrigado pela presença, viu? Fiquei muito feliz. Eu agradeço. Eu vou fazer muito cortes com a sua entrevista para mandar para o meu grupo da família, que são negacionistas. Por favor. Vou mandar. Só que quando a galera falar, ó, isso, eu assisto isso aí, ó. Tome. Pau. Pega aí. Agora bota purpurina aqui pra fazer purpurina, exatamente. Pisca. Quer acrescentar mais alguma coisa? Estou muito feliz por vocês terem me chamado. Sou honrada, lisonjeada. Para. Nem acreditei, não tinha nem roupa nesse evento, né? E é isso, eu espero que dê tudo certo, que sucesso, só o que eu quero pra vocês, tá? Tá. Galera, as redes sociais de todo mundo que ela citou, que a gente citou aqui nesse programa, vai estar aqui embaixo. O meu, o de Suelen, que é a produtora desse canal, do Máquina 3 também, que é a empresa que é da gente, que é independente, é tudo independente, galera. É tudo independente, na real. A gente é o Máquina 3, Suelen é o Máquina 3, é a produtora, e é isso. Tem um Pix, se liga no Pix, eu sempre esqueço de falar, mas se liga no Pix, tem aqui para vocês ajudarem a gente a crescer mais ainda. E é isso. Até o próximo, e é nóis.